Aula 19. Batismo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Identificar-se com a morte de Cristo através do batismo é o anúncio público da nossa morte para o pecado, algo que devemos estar inteiramente dispostos a realizar, demonstrando ao mundo o que em nós ocorreu. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, identificando-se com Cristo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. O batismo cristão, realizado de acordo com a Bíblia Sagrada, é uma cerimônia onde o convertido pode publicamente testemunhar da sua fé. Este ato transmite importantes verdades espirituais que falam do comprometimento do fiel com Deus e a causa do Evangelho. Ao assistir ou mesmo ao ser batizado, é importante que se atenha às implicações espirituais de tal ato, visto ser o batismo algo que ultrapassa as barreiras visíveis, indo muito além de um simples mergulho nas águas. Antes, como uma santa cerimônia, onde o convertido, em plena identificação com Cristo, demonstra como morreu para a sua própria vontade e renasceu em Deus. O batismo exterioriza a realidade da nova vida que determinada pessoa adquiriu no Espírito. Esta cerimônia está entre as mais importantes citadas na Bíblia Sagrada e, como foi dito, ela não deve ser vista como um mero ritual sem propósito, porém antes, como uma celebração repleta de maravilhosos significados para a vida cristã. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O novo nascimento significa nova vida, novo andar e uma nova mente. O batismo é a demonstração pública dessa nova vida. Todo aquele que aceitou a Cristo como único Salvador e deseja uma aproximação e convivência mais íntima com Deus deve ser batizado, sendo obediente à ordem que Jesus deu aos seus discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É fácil perceber como este ato é importante e de extrema profundidade, o que nos deve levar a exercê-lo de forma responsável. Constitui grave erro desmerecer o batismo, vendo-o como coisa ultrapassada e sem propósito, muito embora seja igualmente errado superestimá-lo, visto que por ele ninguém é salvo, embora possa revelar quão responsavelmente e convicta foi minha entrega a Deus. Que faremos, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ser batizado é assumir uma postura de inconformidade com os padrões mundanos e inteira disposição de servir a causa de Cristo. É a porta de entrada para uma vida cristã plena e vitoriosa. Esse ato é o início de um preparo e maturação da vida cristã, revelando obediência a Deus pelo fato de estar se submetendo à sua vontade. O batismo
é a oportunidade de um genuíno cristão publicamente testemunhar da sua maior esperança, que é Cristo em vós, esperança da glória. Convertido e instruído. Ninguém deve ser batizado sem se converter. Além do mais, precisará estar em pleno entendimento e consciência do seu ato. No livro de Atos, no capítulo 8, encontramos a história de Filipe e certo eunuco que regressava para a sua terra. Esse eunuco lia as Escrituras Sagradas e desejoso era de esclarecer-se sobre certa passagem do livro de Isaías. Após a explicação de Filipe, o eunuco é desafiado a fazer uma profissão de fé e logo depois é batizado. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. A exemplo deixado por essa história, precisamos instruir antecipadamente o candidato que deseja descer às águas do batismo, para que tal ato seja realizado em plena consciência e inteireza de coração, pois há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quando o batismo é desnecessário? Antes de tudo, é importante lembrar que o batismo é uma cerimônia de fé, visto que pela fé entendemos e aceitamos que este ato nos identifica com Cristo. Diante disto, torna-se desnecessário o batismo de crianças e deficientes mentais, visto não terem condições de exercerem fé e consciência do pecado para dele se arrepender, ficando assim desnecessário o batismo, até que possam por si mesmas exercitarem a fé. No entanto, as Escrituras Sagradas ensinam acerca da apresentação pública ou dedicação de crianças a Deus. Nessa cerimônia, os pais apresentam seus filhos ao ministro da igreja, que os apresenta ao Senhor, consagrando-os e rogando para que a bênção divina os acompanhe. Quando o batismo é necessário? Batizar-se não deve ser visto como opcional pelo cristão, mas essencial e necessário, tornando-se contraditório o fiel que alega estar em Deus, no entanto, não deseja se batizar. Como pode alguém declarar que ama ao Senhor e, ao mesmo tempo, reluta em obedecer suas diretrizes? Como pode alguém afirmar possuir a vida de Deus e se envergonhar de testemunhar da sua fé através do batismo? Neste caso, seria uma evidência de que tal pessoa nada entendeu sobre a salvação pela fé. Todas as pessoas que sinceramente reconheceram e se arrependeram de seus pecados e declaram uma fé viva no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, estará apto para descer as águas do batismo. O ideal seria que logo após a conversão, um crente fosse admitido imediatamente na classe dos candidatos ao batismo. É certo que um cristão rebelde seria inútil para o reino de Deus, ainda que alegasse ser um homem de fé. É importante perceber que fé e obediência
estão sempre juntas. Assim, entendemos que o batismo é necessário a todos aqueles que abraçaram a fé cristã. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O batismo. A. É um testemunho de fé público, como símbolo externo da obra regeneradora operada interiormente naquele que aceitou Jesus como Salvador. B. Não tem poder para salvar, mas é essencial para a completa obediência a Deus. C. Demonstra nossa identificação espiritual com Cristo. D. Nos reveste de Cristo de forma tal que as pessoas podem ver em nós o próprio Cristo. E. É como consolidar a aliança assumida com Deus ao nos convertermos. F. Revela obediência à clara e específica ordem de Cristo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Conclusão. Batizar significa literalmente mergulhar ou imergir, expressando a realidade do sepultamento com Cristo. A descida às águas do batismo exemplifica a morte de Cristo. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ser coberto pelas águas, imersão, exemplifica a morte confirmada, proclama que Cristo morreu pelo pecado do homem, para que este homem morresse para o pecado. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ser levantado das águas exemplifica a ressurreição de Jesus. Expressa que Cristo ressurgiu a fim de que o homem pudesse viver uma nova vida nele. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Fica-nos evidente que o batismo é um dos ritos que promove muitas identificações do crente com Cristo, o que consequentemente fornece maravilhosas lições espirituais. O fiel que pela fé recebe a Jesus como Salvador deve então obedecer à ordenança do batismo, professando, por meio dele, a vida interior que recebera do Senhor. É certo que a cerimônia do batismo revela entendimento da parte do batizando, o qual, por ter se tornado esclarecido sobre o desejo divino ao seu respeito, procura demonstrar por este ato sua inteira fusão com Cristo, tanto no sofrimento e morte, quanto em honra e na ressurreição. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Identificar-se com a morte de Cristo pelo batismo é o anúncio público da nossa morte para o pecado, algo que devemos estar dispostos a manter, crucificando-nos com Cristo. O batismo apresenta ao mundo a esperança que possuímos
a fé que abraçamos, a imagem do novo homem que adquirimos e o Espírito que recebemos. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito.